Pessoal, é, bom dia. Eu espero para vocês aguardarem aí só mais um minutinho, tá? Que a gente já está vendo essa questão do áudio, tá bom? É, a gente já está vendo essa questão do áudio, a gente já está organizando. Teve um pico de problema de internet, tá bom? Mas a gente já está atuando aqui, tá bom? Vou pedir para vocês só mais um minutinho, tá? Um pouquinho de paciência. Problemas de problemas de conexão, esse tipo de problema, vocês sabem, acontece, né, gente? É por isso que a gente está aqui, não é? Então, eu vou sair aqui agora rapidinho, daqui a pouquinho eu já volto, tá? As meninas já vão voltar, e já vão falar com vocês aí, tá bom? Espera só mais um pouquinho que a gente já vai começar, tá bom? Bom trabalho a todos e até já.
Produção, vocês podem verificar se nós estamos sem áudio novamente? O chat está fechado, então eu não tenho como mensurar se isso está acontecendo ou não. Oi? Não tá, Yanka. Oi, pessoal. Marina? Marina? Eu acho que... Vocês podem verificar se nós estamos sem áudio novamente? O chat está fechado. Meninas, a gente está com problema aqui de novo, tá? Só um minutinho, a gente já retoma. Tá bom. Oi. Com problemas de áudio. Hoje estamos no terceiro dia de formação para os professores do Proatec, né? O segundo dia voltados para o sistema. Hoje falaremos um pouco mais, né? Aliás, muito mais com relação ao diário de classe, desculpa, e também sobre o CIMED. Além disso, eu vou voltar a alguns pontos ontem que nós analisamos algumas mensagens, né, que foram disponibilizadas no chat, com algumas dúvidas, a gente vai retornar para poder sinalizar para vocês. E depois a Ianca vem e fala para você, vai começar a apresentar o diário de classe, esclarecer as dúvidas, enfim. E tudo que vocês tiverem de dúvida sobre o diário de classe, por favor, sinalizem no chat que a gente vai tentar responder o máximo possível. Começando pelos e-mails dos alunos. Ontem no chat vocês questionaram se poderia liberar para vocês ou para os NITs o acesso para cadastrar esse e-mail. Enfim, não é possível, porque nós temos um login único para fazer esse cadastro, né, que é o órgão central que está fazendo, mas hoje nós teremos uma reunião para tratarmos desse assunto, para minimizarmos o impacto que hoje existe, né, que é uma grande quantidade de alunos sem acesso ao e-mail por conta dessa, como eu posso dizer, dessa indisponibilidade na Google, né, dessa limitação. Outra questão que vocês questionaram, pediram para repassar, foi sobre a alteração de endereço de e-mail do servidor. Aí o que acontece? Para vocês poderem alterar o endereço de e-mail, precisa haver uma mudança no nome. Essa mudança precisa ser atualizada na funcional, e depois disso, vocês precisam salvar todos os arquivos que estão nos drives, né, e salvá-los em outro local. Após esse processo, vocês podem abrir uma ocorrência, né, no portal de atendimento, e nós providenciaremos o quê? A exclusão desse e-mail atual, e quando vocês acessarem a sede novamente, serão apresentadas três novas opções de endereço de e-mail. E aí vocês vão selecionar qual o endereço, ok? Outra coisa também, que é bem importante, que ontem eu acho que a gente acabou não falando, foi sobre a atualização do Outlook. O que acontece? Hoje, tem muitos servidores que eles trocam de unidade de classificação ou unidade de exercício. Hoje eu estou em uma escola, amanhã eu posso estar em outra, com outro cargo, e aí eu preciso fazer o quê? Atualizar o Outlook.
Para isso também vocês precisam, isso é importante porque impacta lá no Teams. Caso vocês tenham reuniões no Teams, vocês não vão conseguir acessar a escola na qual vocês estão atuando, né? Então, por isso é importante também que vocês abram uma ocorrência para a gente tratarmos desse assunto, para essa atualização no Outlook, tudo bem? Agora eu vou passar um pouquinho para a Ianca, para ela falar sobre o diário de classe. Só uma outra questão, gente, bem importante, que vocês estão sinalizando no chat, que é sobre o pagamento, né, sobre o CGRH. Fiquem tranquilos, hoje o CGRH entrará, né, fará a sua participação para esclarecer as dúvidas de vocês. Acredito eu que eles entrarão a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Por favor, foquem nas dúvidas que vocês possuem agora, porque acho que esse é um momento bem importante para quem tem dúvidas, para sanar as suas dúvidas, né, para que vocês possam atuar na função do PROATEC, tudo bem? Obrigada, Ianca, passo a palavra. Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, eu estou vendo muita postagem aqui no chat, vocês comentando sobre as questões do CRH, vocês estão certíssimos em fazer essa cobrança, mas, nesse momento, vamos focar no que a gente está propondo aqui para vocês, que são os assuntos do Diário de Classe e do CIMED. Eu vou falar de forma bem geral, assim, um pouco sobre o CAED, dar uma posição sobre alguns problemas que a gente está tendo, e já aproveitando e dando a justificativa, essa formação que a gente está fazendo, qual que é o nosso público-alvo? É o PROATEC. E o PROATEC lá na escola, ele está para fazer esse auxílio, fazer esse apoio mais voltado para a área tecnológica. Eu e Ianca, aqui na SEDUC, qual que é a minha visão disso na escola? Aquele professor super antenado na tecnologia, na internet, é uma pessoa que vai estar ali de apoio para essas questões de dúvidas. A gente sabe que, por todo o caminho da rede, a tecnologia ainda em si é algo que é novo, não é algo que, assim, todos têm domínio, a gente sabe disso, a gente sabe que para a rede a gente tem, por exemplo, público de professores de diversas idades, desde pessoas mais velhas a pessoas mais novas, pessoas que são mais inteiradas com internet, com tecnologia, pessoas que são menos inteiradas, que preferem algo mais analógico, só que hoje, com a velocidade que a gente está tendo aí de tudo, e com as evoluções, a gente vê a necessidade e a automatização dos sistemas. Então, o diário de classe, os outros sistemas na sede, eles estão aqui para melhorar e para facilitar também, otimizar o seu tempo nessas atividades escolares. Então, primeira justificativa, por que o PROATEC ou qualquer outro perfil administrativo não tem acesso ao aplicativo Diário de Classe? O aplicativo Diário de Classe, a versão que nós temos hoje é uma versão Android que funciona offline. Então, assim, um exemplo. Para um perfil administrativo ter acesso a essas informações, qual seria o mundo ideal? Que esse aplicativo funcionasse 100% online. Por quê? Porque hoje, a versão que a gente tem, enrolei a língua aqui. A versão que nós temos é uma versão que funciona offline e que ela tem uma sincronização. Então, eu tenho aqui o aplicativo e eu tenho a sede. E essas informações, elas migram de um local para o outro. O nosso banco de dados, onde essas informações ficam armazenadas, é na sede. Então, tudo que eu faço no app, eu preciso sincronizar na sede. Só que para que eu faça essas informações, eu primeiro preciso de um espelhamento. E esse espelhamento também é através dessa função de sincronização. Gente, estou falando muito rápido? Deixa eu dar uma acalmada, então, que é o nervoso. Deixa eu beber uma água aqui. Então, gente, qual que é a ideia dessa formação? De fazer de forma bem dinâmica. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, que eu acho que com os problemas técnicos eu acabei ficando um pouco nervosa e acelerada. Mas vou falar mais devagar.
Então, assim, por a gente ter essa disponibilização do app de forma offline, a gente tem essa dificuldade. Qual que é a maior das críticas hoje dos professores em relação à utilização do app? Professores que utilizam o aplicativo de Art Class. Problemas com a sincronização. A gente tem um público que tem um problema com sincronização e a gente tem um público que não tem tanto problema com sincronização. Qual que é o público que tem problema com sincronização? Professores que têm uma quantidade de turmas muito grande, professores que demoram para fazer essa sincronização de informações para a sede. Além disso, se encaixa também o modelo do celular que você utiliza para o aplicativo. E aí, explicando um pouquinho sobre isso, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu, Ianca, trabalho aqui no órgão central, trabalho aqui no Centro de Planejamento e Integração de Sistemas, que é um centro da CITEM. Eu também não tenho acesso ao aplicativo. Por que eu não tenho acesso ao aplicativo? O meu acesso, por exemplo, teria que ser um acesso onde eu enxergasse todas as diretorias de ensino. Dessas diretorias de ensino, eu precisaria enxergar todas as escolas. De todas as escolas, eu precisaria enxergar todos os alunos. E de todos os alunos, eu precisaria enxergar todas as turmas e, consequentemente, todos os alunos. Qual seria o meu tempo de sincronização para essas informações carregarem no meu aplicativo? Muito grande, talvez nem concluísse essa sincronização a ponto de ocasionar um erro. Então, essa é a justificativa do porquê que a gente não disponibiliza, que, na verdade, não é uma questão de a gente não querer disponibilizar, existe uma inviabilidade técnica que impede a disponibilização dessa forma para os perfis administrativos. E aí, eu, Ianca, entendo qual é a dificuldade de vocês nesse momento de fazer orientação. Por quê? Porque para a gente fazer uma orientação, a gente precisa ter conhecimento claro dessas informações e o que é o mundo ideal seria ter, pelo menos, alguma forma de simular isso. Então, essa questão de disponibilizar o acesso realmente é uma questão técnica, isso é bem difícil. Porém, a gente está aí trabalhando no diário de classe, refatorando o código, que basicamente é reformando o aplicativo, para quem sabe aí futuramente ter uma versão que funcione online e a gente consiga disponibilizar para quem sabe todos os perfis na sede, seja todos os perfis envolvidos, né, ao diário de classe. Então, perfis administrativos da escola, alguns perfis administrativos da diretoria de ensino e essas coisas. Então, essa é a primeira justificativa. E eu tenho alguém já postando perguntas sobre isso? Deixa eu fechar meu microfone. Oi, Anca. Então, sim, estão questionando sobre bastante quando estará disponível o aplicativo no iOS, né? E com relação ao offline, também estão sinalizando que dá problema às vezes, tá? Não está sincronizando e também estão sinalizando, não sei se você vai falar agora, sobre a frequência, não está salvando, tá? São esses 3 pontos que estão questionando mais. Então, galera, sincronização. Na sexta-feira, a gente disponibilizou um ajuste, que é se alguns professores, quando faziam a sincronização, quando chegava na última etapa, não finalizava essa sincronização. Esse ajuste, ele já foi corrigido. Qual que é a minha ideia, então, já que algumas pessoas estão apontando? Se possível, deixem no chat quem tem um caso respondendo sim. Porque aí que eu posso fazer? No fim da live, pegar o histórico desses chats e talvez ir por nickname entrando em contato com vocês. Se forem muitos casos, eu não garanto, mas se pelo menos tiver alguns, eu consigo mapear o que ainda está pendente para atuar nessas correções. Vamos fazer assim? Posto um sim aqui no chat e aí depois eu colho esses nicknames para a gente fazer o mapeamento. Mas até então, na sexta-feira mesmo, eu já disponibilizei, eu não, né, mas a equipe técnica, disponibilizou um ajuste de sincronização. Então, o ideal primeiro seria sugerir a esses professores realizarem a sincronização para ver se está finalizando e se está chegando lá na sede. E aí, se caso não, postem um sim aqui para mim, se cada um tiver um exemplo aí. Como é chat, eu não recomendo colocar dados. Então, posta um sim que eu pego pelo nick e a gente tenta fazer um mutirão aqui para entrar em contato.
Ianca, só para ressaltar que com relação ao diário de classe, pessoal, é importante que até comentaram aqui no chat, que o calendário esteja homologado e que também o cadastro do horário da turma também esteja registrado lá no menuzinho da associação do professor na classe, lá na aba 1, cadastro de horários, tá? Isso é importante. Então, a aba 1, o registro do horário da turma, e também o calendário homologado. Caso não tenha calendário homologado, vocês não conseguirão registrar as suas informações no diário de classe, beleza? Pode falar, pode continuar, Ianca. A gente está fazendo esse jogo de vai e vem, porque eu e a Yolanda tá na mesma sala. Então, para não dar microfonia, uma desliga, a outra abre, e assim vai. Então, a Yolanda colocou aí as três principais regras para o diário de classe funcionar. Então, eu preciso do calendário homologado. Se o calendário estiver no fluxo, não tem como utilizar. Por quê? Porque para qualquer registro que eu faça no diário de classe, eu vou correlacionar uma data para um registro que eu estou fazendo. Só que eu não faço o registro por dia, eu faço o registro por aula. Então, eu preciso dos horários dessas aulas. Onde que essas informações são consumidas da sede? Da primeira aba da associação, que é a aba de cadastro de horários. E para exibir as turmas, é da aba 2, como a Yolanda falou, que é onde eu tenho a associação das turmas. Então, eu tenho um professor para uma turma. Ainda falando sobre as regras, eu vou abordar um pouquinho também sobre as regras de lançamento e fechamento, que fala basicamente quais são as disciplinas que lançam nota, quais disciplinas lançam frequência, mais focados na parte de educação, classes anos iniciais. Ontem eu recebi um e-mail que a maioria das dúvidas estavam voltadas para justamente essa questão. Qual é a disciplina que lança nota no diário de classe? Qual que é a disciplina que lança frequência? Então, no ensino regular, vou aproveitar a cola aqui, tá, gente? Porque de cabeça é muita coisa para lembrar. Mas no ensino regular, para o primeiro, segundo e terceiro ano, as notas são lançadas apenas para as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Educação física, artes e inglês são lançados apenas frequência. E a frequência das demais disciplinas, elas devem ser lançadas na aba classe anos iniciais ensino fundamental. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a frequência de classes anos iniciais, que é um pouquinho diferente, mas só para vocês terem essas informações, e depois a gente também pode disponibilizar para vocês. Sobre os quartos e quintos anos do ensino regular, precisa lançar notas para todas as disciplinas, então, educação física, arte, ciências da natureza / ciências humanas, que não é mais assim, né? Ciências, história e geografia, língua portuguesa, matemática e inglês. Lançar frequência para disciplinas de educação física, artes e inglês, e a frequência das demais disciplinas poderão ser lançadas em classe anos iniciais. Tá bem? Aproveitando ainda sobre anos iniciais, a gente tem na PEI e na ET. Vou falar também para vocês. Então, vou repetir aqui, que aí eu pediu para eu repetir. Vou repetir mais devagar. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino regular. Lançamento de notas apenas para as disciplinas língua portuguesa e matemática. O lançamento de frequência é para educação física, artes e inglês. E a frequência das demais disciplinas, que seriam língua portuguesa, matemática e ciências, é na disciplina, que na verdade não é disciplina, classe anos iniciais. Quarto e quinto ano do ensino regular. O lançamento de notas é para todas as disciplinas. O lançamento de frequência é para as disciplinas de educação física, arte e inglês. E a frequência daquelas disciplinas que eu informei que todas lançam notas vai ser na aba de classe anos iniciais.
Então, agora eu vou falar da PEI, que também tem anos iniciais esse ano. Esse ano não, né? Acho que outros anos já teve anos iniciais. Então, a primeira, segunda e terceira série. Terceira série não, terceiros anos. O lançamento de notas apenas para as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. Educação Física e Arte lançar apenas frequência. E lançar frequência para as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Arte, Educação Física e Ciências, História e Geografia. Eu ia falar Ciências da Natureza e Ciências Humanas novamente, mas esse ano a matriz mudou, né? Ficou destrinchado. Aí tem a parte diversificada, então não há lançamento de notas para as disciplinas da PEI, lançamento de frequência para todas as disciplinas, porém não há lançamento de notas. Quais são as disciplinas da parte diversificada da PEI? Se não me engano, é práticas experimentais, protagonismo juvenil e orientação de estudos. Mas como aqui é classe anos iniciais, eu não vou dar certeza para vocês que tem essas disciplinas, mas são as disciplinas da parte diversificada. Para o quarto e quinto ano, na Base Nacional Comum, o lançamento de notas é para todas as disciplinas. E na parte diversificada, o lançamento de notas é apenas para inglês, né? Língua inglesa, e o lançamento de frequência para todas as disciplinas. Está um pouco confuso, mas eu prometo disponibilizar o material. E você quer falar? Sim, Bianca. Realmente o pessoal está pedindo, né, porque é muita informação para poderem anotar. A gente podem ficar tranquilos, nós faremos um documento para disponibilizar para vocês. São as regrinhas básicas de quais disciplinas devemos informar as notas, quais são as frequências, enfim, há uma regrinha para isso. Então, a Ianca vai disponibilizar isso para vocês. Tem uma mensagem aqui que questionou se isso não era função do GOI. Assim, a parte que compete ao GOI é cadastrar a matriz, realizar o processo de homologação da matriz, que gera um quadro de aulas com as disciplinas, né? E essas disciplinas também servem para quê? Para que ocorra a associação de aulas para os professores. Aí, quando ocorre a homologação da matriz e a atribuição de aulas, aí compete ao professor registrar, né, a frequência, a avaliação, todo o processo do diário de classe baseado nessa matriz e nessa associação. Tudo bem? Então, podem ficar tranquilos, vocês em breve receberão um documento com essas orientações. Pode continuar, Ian. É isso mesmo que a Yolanda falou. E além disso, do material, essa videoconferência, né, essa live, ela vai lá para o repositório. A de ontem, aliás, ela já está disponível. Então, só para ficar registrado nesse vídeo, eu vou finalizar essa parte de regras falando de ET, e logo em seguida a gente já entra numa simulação de frequência, tá bem? Então, para ET, que é o ensino fundamental também de anos iniciais, para o primeiro, segundo e terceiro ano, o lançamento de notas será apenas para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, Educação Física e Arte será lançado apenas frequência, e a frequência das demais disciplinas ela será na aba Classe Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A parte diversificada também não tem lançamento de notas, então todas as disciplinas da parte diversificada não tem lançamento de notas, porém é necessário lançar a frequência em cada uma delas. Então, cultura do movimento, leitura e produção de texto, todas essas disciplinas elas têm o registro da frequência, porém não há o registro da nota, não são disciplinas que têm registro de notas. Ainda tem o quartos e quintos anos, né? Então, o lançamento de notas do quartos e quintos anos das ETs lançar notas para todas as disciplinas, língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, lançar frequência individualmente para as disciplinas de educação física e arte, e a frequência das demais disciplinas
será lançada na disciplina ABA, classe anos iniciais do ensino fundamental. Então, isso que eu comentei com vocês é a estrutura do diário de classe, mas não são questões, assim, pelo menos essa parte de qual disciplina que lança, qual disciplina que não lança, de difícil de ajustar. Tudo isso é através de um parâmetro que a gente tem na sede. Então, se, por exemplo, alguma disciplina não está possibilitando o lançamento de nota, e é uma disciplina que precisa lançar a nota, essa informação precisa chegar até nós, através lá do portal de atendimento, porque a gente faz o ajuste no parâmetro e isso é bem rápido. A não ser que, de fato, ocorra um ajuste técnico ou alguma coisa do tipo. Mas, geralmente, é uma questão de permissão, que imagina que você tem uma telinha assim, de checklist, e aí tem uma coluna de notas e uma coluna de frequência. E aqui a coluna das disciplinas. Para cada uma delas, eu vou falando o que elas fazem. É isso. Para vocês terem uma visão, assim, geral de como é por trás, assim, da sede. Pessoal, vocês estão questionando aqui se o professor Proatec vai fazer esses lançamentos, né, no diário de classe. Não. Neste momento, o único menuzinho disponível para vocês é as minhas turmas, para vocês fazerem o reset da senha do aluno. Estamos estudando se liberaremos os outros menus, porém, a função do Proatec, que é justamente apoio à tecnologia, apoio à utilização dos sistemas da sede. Então, para vocês ajudarem, caso tenhamos algum professor que tenha alguma dúvida de como lançar uma nota, de como lançar uma frequência, a função do Proatec é auxiliar nesse sentido, não realizar o trabalho do professor, o professor que vai registrar as suas informações, das suas turmas, enfim, e passado o prazo do bimestre, como a Ianca já sinalizou, aí cabe ao trio gestor realizar essa digitação. Então, não se preocupem, não serão vocês a fazerem o lançamento dessas notas e frequências, e sim, vocês irão auxiliar os professores, isso para digitar as informações no diário de classe, tudo bem? É justamente isso que a Yolanda falou. Então, vamos imaginar que lá na escola tem um professor que nunca mexeu no diário de classe e é a primeira vez para ele fazer o registro. Talvez qual será a pessoa que ele vai buscar apoio para pelo menos entender até qual que é a tela que ele tem que acessar para fazer o registro da frequência. Com certeza serão vocês, porque vocês estão recebendo essa formação e vão estar ali para apoiar nesse sentido. Não é na questão de fazer o registro, de fazer esse trabalho do professor, porque o diário é do professor, ele que faz esse registro, mas é no sentido de estar lá para apoiar. Da mesma forma que a gente está aqui, é como se a gente fosse um Proatec de vocês, a gente está aqui para ajudar vocês, para ensinar. Então, gente, eu vou começar agora sem falar mais, mostrar um pouco das telas, para quem não conhece. Eu vou mostrar na sede, a minha intenção era mostrar o aplicativo, mas eu precisaria montar uma estrutura aqui para mostrar o aplicativo. Só que, assim, o aplicativo, eu posso fazer alguns vídeos, mas eu posso também sugerir uma outra forma de live para conseguir, pelo menos, simular em um emulador. E você quer falar? Não? Posso continuar? Beleza. Então, eu vou seguir aqui, compartilhando minha tela. Deixa eu ver como que está antes de mostrar. Então, bora lá. Eu já estou com acesso aqui. Deixa eu compartilhar primeiro. Confirmem aí no chat se está mostrando para vocês, pessoal. Dá um ok aí se está mostrando. Enquanto isso, eu vou fazendo o login aqui com o acesso do professor Carlos. Deixa eu colocar no ambiente de homologação, que é um ambiente de testes. Então, só para vocês terem uma visão assim de como que é mais ou menos o nosso dia a dia aqui na CITEM, né? A gente tem algumas propostas de desenvolvimento, outros são ajustes, e tudo isso que chega para a gente
a gente faz os testes, né? A gente pensa numa proposta legal para a rede, e depois que o desenvolvimento faz a atuação, isso retorna para a gente testar. Se o teste tiver bom o suficiente para subir para a produção, a gente disponibiliza. Se o teste não estiver bom o suficiente para isso, retorna. Por isso que, às vezes, alguns ajustes, eles demoram para ser disponibilizados, porque tem esse caminho, né, entre o pessoal que faz a homologação com o pessoal que faz a atuação das correções. Está mostrando? E está tudo certo aí? O pessoal está retornando? Beleza. Então, aqui é um ambiente de teste, né, que é um ambiente de homologação. Eu consegui o login do professor Carlos. O Carlos ele é professor init, né, na secretaria. Ele é bem parceiro, então, em algumas reuniões que a gente precisa ter uma visão mais da ponta, ele sempre apoia a gente para a gente conseguir disponibilizar o melhor do melhor do diário de classe para vocês. Então, vamos falar um pouco sobre a frequência. Os Proatecs, eles já têm acesso a essa telinha, que está um pouquinho diferente. Depois eu vou mostrar um pouco no meu perfil de Proatec, para vocês verem como que está mostrando para vocês. Se vocês se sentirem à vontade para ir acompanhando aí pelo notebook de vocês e simulando coisas do tipo, fiquem tranquilos, tá bom? Então, aqui eu tenho o menuzinho diário de classe, e nesse menuzinho diário de classe eu tenho essa diversidade de módulos. Eu tenho a avaliação, eu tenho as disciplinas eletivas, eu tenho o fechamento, eu tenho a frequência, eu tenho as informações das minhas turmas, eu tenho a recuperação intensiva que aconteceu no início desse ano, o registro de aulas e um relatório de acompanhamento que é para saber se o meu registro foi computado na sede. Então, vamos começar por frequência, que é um dos pontos que vocês mais estão colocando aqui na formação. Está mostrando minha telinha? Ah, beleza, estou vendo aqui. Tá pequeno, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. É porque, como é transmissão assim, tem essa dificuldade mesmo. Então, lançamento de frequência na sede. Vocês viram que uma das primeiras coisas que eu preciso fazer para chegar no lançamento é ir no menuzinho do diário de classe, depois eu seleciono a frequência e, por fim, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de consultar e eu tenho a opção de lançar. Todos os registros que eu faço no diário de classe, eles sempre estarão vinculados a uma turma. Por isso, a necessidade de ter associação na segunda aba. Então, por exemplo, escolas PEIs, que não fazem, né, a associação pela segunda aba. Para que os professores consigam utilizar o diário de classe, a escola precisará fazer esse procedimento de realizar a associação na segunda e na primeira aba, para que essas turmas apareçam aqui para o professor. Então, aqui para o professor Carlos, ele tem essas turmas, segunda série H, terceira série G, terceira série F, que é o ensino médio e alunos em continuidade. E a disciplina dele é a disciplina de língua portuguesa. Ele seleciona aqui, nessa coluninha de visualizar, e aí aqui eu já tenho as justificativas do porquê do preenchimento do calendário e do porquê do preenchimento da primeira aba. Se eu não tiver com o calendário homologado, esse calendário aqui, ele estaria com todas essas datas do jeito que está aqui do dia 6 em diante. Eles não estariam habilitados para fazer o preenchimento. Por que precisa fazer o preenchimento da primeira aba? Porque sem a primeira aba, ó, por exemplo, aqui do professor Carlos, eu não tenho horário de frequência. Não tenho horário de frequência cadastrado. Deixa eu ver se alguma das turmas tem. Se não tiver, aí eu dou um jeito pelo meu perfil. Só um instantinho, gente. Deixa eu só fechar aqui. Pessoal, enquanto a Ianca está abrindo lá, tem uma outra informação que o pessoal perguntou que o professor Proatec não tem sala atribuída. O que acontece? Na verdade, ele tem as suas aulas atribuídas, né, do Proatec, porém não tem umas turmas. Entretanto, como vocês irão auxiliar todos os professores, vocês terão acesso a todas as turmas da escola, tudo bem? Então, não precisa necessariamente estar vinculado a uma turma. Vocês terão acesso a todas as turmas. É isso. Pode continuar, Ian. Vou compartilhar novamente minha tela aqui, gente. Eu estou buscando aqui para vocês
alguma turma que tenha as 3 turmas do Carlos em homologação não está com o horário da frequência cadastrado lá na primeira aba. Mas como eu estou no ambiente de homologação, pode ter sido que no meio da semana a escola tenha feito esse preenchimento. Então, Carlos, eu vou usar o seu login em produção, eu não vou fazer registro, mas eu vou fazer algumas simulações aqui, tá bom? O Carlos está assistindo, que eu já vi que ele me mandou mensagem aqui, gente. Deixa eu, então, abrir uma telinha da sede. Eu deixei pequenininho porque eu não consigo enxergar a tela inteira. E aí, pelo menos dessa forma, eu consigo enxergar alguns espaços aqui. Vamos ver se agora dá certo. Se não der certo, eu vou pelo meu perfil, e aí eu pego uma escola aleatoriamente, e aí eu mostro mais ou menos como que fica. Então, aqui, ó, do Carlos, aparentemente não tem o cadastro dos horários das turmas. Deixa eu só, por desencargo de consciência, ver a última. Não tem. Então, realmente, se não tiver esse cadastro do horário da frequência, não vai conseguir fazer esse registro. Eu vou, então, aqui pelo meu perfil. Aqui eu vou em homologação, que aí, pelo menos em homologação, não corro risco de registrar para alguém. E o meu perfil, apesar de ter bastante menuzinho, porque é um perfil administrativo de uma visão bem mais geral, né, uma visão de nível de órgão central, é um pouco parecido com o perfil de vocês, justamente porque eu não sou professora, então, na verdade, sim, vocês são, né, eu que não sou. Mas eu consigo, por exemplo, selecionar aqui aleatoriamente. Então, vou pegar aqui uma escola que eu estudei, que foi na Leste 1, se tiver alguém da Leste 1 aí, da Escola Emília de Paiva Meira, eu vou usar vocês de exemplo. Em homologação, tá bom, gente? É um ambiente de teste. Vou dar a palavra aqui para eu, enquanto eu vou arrumando a tela para vocês. Só um instante. Duas coisas que o pessoal está sinalizando aqui, uma professora questionou quem cobra o registro dos professores no diário de classe. Essa função cabe ao professor coordenador, ele que acompanha os registros, né, o professor não está atuando no diário de classe, essa é uma função do professor coordenador. Protec, sim, o Protec somente auxiliará o professor como manusear o sistema. Uma outra coisa que estão apontando aqui sobre que professores Protec têm turmas. Nós temos duas situações de Protec. Nós temos um professor Protec que ele teve 32 aulas atribuídas só do Protec. Aí essas 32 aulas, ele não tem turmas vinculadas, ele não tem aulas atribuídas. Agora, os professores que optaram por ter um Protec de 20 horas, né, que são 16 aulas, esse sim, para completar a jornada, precisou ter aulas atribuídas. Aí, neste caso, aí no perfil de professor, ele vê as turmas específicas dele. Tudo bem? Então, vocês, por mais que vocês estejam com o perfil de Proatec, vocês continuam com o perfil de professor. Um exemplo, se vocês entrarem no perfil de professor, vocês vão visualizar as suas turmas, as turmas que estão vinculadas a vocês, que foram atribuídas, né? Então, para aqueles professores Proatec que apenas atribuíram 16 aulas. Para os professores que atribuíram 32 aulas, eles não terão turmas vinculadas, porque toda a sua carga horária está voltada para o Proatec. Tudo bem? É essa a diferença. Aí no perfil do Proatec, se você acessar, você vai conseguir visualizar todas as suas turmas. Porque no perfil de professor, você pode visualizar, como você vai visualizar as suas turmas atribuídas, pode ser até de uma outra unidade escolar que não seja a mesma
onde estará atuando como PROATEC. É essa a diferença, tudo bem? Pronto, agora eu consegui tirar do mute. Então, gente, eu consegui aqui pegar uma turma no ambiente de homologação de uma escola lá da Leste 1, de como fica o lançamento para frequências. Então, aqui eu tenho todos os horários cadastrados para essa turma, que podem ser feitos registros da frequência dos alunos. Aqui eu seleciono o primeiro dia, e aí, na seleção de datas, eu tenho uma identificação. Os dias em azul são dias disponíveis para fazer o registro do lançamento. Os dias em verde significam que, nessa data, já houve um registro de lançamento. E os dias que estão amarelos são as datas de hoje. Então, por exemplo, aqui, hoje é o dia 5 de março. Então, o dia 5 de março, ele fica amarelinho. E todas essas outras datas que estão em azul são datas que não receberam lançamento. Lembrando que eu estou no ambiente de homologação, que provavelmente ele não está espelhado de produção, porque como a gente já está na sexta-feira, os professores podem ter feito o registro e isso não computa para mim nesse ambiente, somente na semana que vem, que é quando eu faço o espelhamento no final de semana. Então, eu vou selecionar aqui uma data e um horário para essa data que eu escolhi. Depois eu clico em listar alunos. E aí, aqui eu vou ter uma relação de todos os alunos dessa turma. Aqui eu tenho mais ou menos 43 alunos. Tá, como que é feito o registro da frequência? Como que eu falo se o aluno está com falta ou com frequência? Ou com presença? Através dessa coluninha aqui, sinalizada pelo horário. Então, como que eu informo isso? O C é compareceu e o F é faltou. No diário de classe, tanto o aplicativo quanto na sede, a gente disponibiliza de uma forma que todos os alunos já estejam com frequência. Isso significa que o professor não vai fazer o registro da frequência? Não, o professor precisa registrar. Por quê? Porque aqui eu só estou exibindo para diminuir a quantidade de cliques. Então, ao invés de, por aluno, ele registrar quem está com frequência, quem está com falta, quem está com frequência, quem está com falta, eu já trago todos com frequência e eu dou a possibilidade para o professor de apenas selecionar quem está com falta. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui que o Matheus está com falta. Quando eu seleciono que está com falta, automaticamente eu inabilito a opção de informar se esse aluno está na sala de aula ou se esse aluno está em casa participando das aulas do Centro de Mídias. E uma das dúvidas que caiu muito, que eu percebi, né, aqui no chat, que eu peguei para acompanhar agora, tá, gente? A gente está se desdobrando aqui com vários computadores e celulares para tentar, além de transmitir, fazer o acompanhamento do que vocês estão postando. E aí o pessoal perguntou assim, o registro da frequência é automático do Centro de Mídias para o diário de classe? Não. Por que não é automático? E eu vou explicar por que é tão difícil disso ser automático. A primeira dificuldade é que não é o mesmo professor. Se não é o mesmo professor, eu não tenho, por exemplo, a mesma visão da mesma turma. Lá no Centro de Mídias, o diário não, né? Mas a visão está de uma forma um pouquinho mais individual. Sendo assim, eles conseguem ver por aluno quem fez a entrega das tarefas, né? Quem fez o envio lá da tarefa realizada. Só que eu não é o mesmo professor aqui no diário de classe, então eu já tenho essa primeira dificuldade de sincronização. Além de não ser os mesmos professores, os horários podem não ser os mesmos. Então, eu não consigo linkar para que esse registro vá para o mesmo... É como se fosse assim, eu estou listando em um local e eu quero que esse mesmo local chegue aqui no diário de classe. Então, eu não consigo por conta dessas divergências de informações. E aí, qual que é a ideia para o professor? Se a gente tem essa dificuldade de fazer a sincronização das informações, vamos dar transparência nos dados. Vamos exibir para o professor quem está participando e quem ainda não participou.
quem entregou quantas atividades e quem entregou menos. E dessa forma, o professor ele tem autonomia para fazer o registro da frequência no diário de classe para o aluno, porque realmente a sincronização é uma dificuldade nesse sentido, por conta dessas divergências, tá bem? Então, já respondendo essa dúvida, é uma questão técnica mesmo para a gente disponibilizar automaticamente. Seria um mundo ideal? Sem dúvidas, quem não queria que fosse dessa forma? Mas, infelizmente, tem essa questão, para vocês terem conhecimento, né, de que não é algo que não, a gente não quer fazer, não, realmente tem essa questão técnica que impede. Então, voltando aqui para a frequência. Esse presencial ou não presencial é para sinalizar quando o aluno está assistindo às aulas no centro de mídias ou estava presente na sala de aula. Então, além de informar se o aluno está com falta ou frequência, eu vou informar se a frequência dele é presencial ou não presencial. Essa coluninha aqui é uma coluninha que entrou no período da pandemia, justamente para a gente conseguir diferenciar essa frequência que antes era uma frequência que a gente tinha só presencial e que da pandemia para cá passou a ser híbrida, né? A gente tem alunos que estão frequentando as aulas presencialmente na escola e a gente tem alunos que estão participando das aulas do centro de mídias, beleza? Algumas questões bem legais aqui que a gente tem também para facilitar o tempo do professor na tela deixa eu dar um zoom aqui, vocês enxergam? O replicar frequência em todos os horários selecionados e o replicar não presencial para todos. Então, supondo que eu selecionei aqui, 2 horários para essa disciplina, que é ciências. O que vai acontecer? Vai me trazer 2 coluninhas, porque são 2 aulas, e cada aula tem o seu horário. Se eu optar por clicar aqui, replicar frequência em todos os horários selecionados, quando eu clicar em falta, ela vai já replicar para a próxima telinha, para a próxima coluninha. Então, o professor que tem aula dobradinha, é uma mão na roda utilizar esse atalho. Além disso, tem também esse replicar, deixa eu dar mais um zoom, peraí, aqui. Tem esse replicar não presencial para todos. Então, eu clico aqui e automaticamente eu informo que todos os alunos não estavam presentes na sala de aula, eles estavam participando das aulas do centro de mídias. Depois disso, o professor clica em cadastrar. Então, não basta apenas fazer essas seleções, precisa salvar o que eu fiz aqui. Então, eu clico em cadastrar, vamos ver se dá certo. Deu certo, presença atribuída. Então, eu fiz aqui o cadastro da minha frequência para os alunos. Eu vou dar um voltar aqui, só para ver se já está trazendo a sinalização em verde da data. Está em branco, deixa eu ver aqui. Aqui. Notem que o dia 1, ele está verde, então já teve um registro para esse dia. Então, essa é uma forma visual também de deixar claro para o professor, quando ele acessar lá o diário de classe na sede ou no aplicativo, quais são os dias que tiveram ou não frequência. Tem dúvida para pôr aqui? Quer aproveitar o momento? Não? Tranquilo? Então tá bem. Questão das cores. O verde significa que já teve presença para esse dia, já teve um registro. O azul significa que o dia está habilitado para registro, que ainda não teve registro para esse dia. E o amarelo é o dia de hoje, é o dia frequente. Vamos ver uma água aqui, gente, que falar da sede, né? Ficou claro, pessoal? A frequência é um pouco mais tranquilo. Ontem, se não me engano, era Vanessa o nome dela. Ela postou que estava com problema. Eu liguei para ela, fiz uma análise, mas como era uma questão assim que eu precisava de um tempo, por que de um tempo? Porque ela me sinalizou que o registro que era feito no dia seguinte já não estava mais mostrando que aquele dia tinha feito o registro. Então, é uma análise que eu ainda estou fazendo, então eu não consigo, por exemplo,
por exemplo, falar para vocês que realmente está com esse problema. Eu estou, de fato, ainda analisando ele. E se for um problema, nós vamos corrigir, tá bom, gente? A gente está aqui à disposição para poder ajudar vocês no que a gente consegue. Além da frequência, além do lançamento da frequência, tem a consulta. Eu não vou entrar muito no mérito das consultas, porque são muitos os módulos do diário de classe, né? E o que eu quero passar para vocês é mais a parte de lançamento, porque é uma parte que talvez vocês não tenham tanto conhecimento assim para adquirir. Como é muita informação, eu imagino que quanto mais informação, mais difícil de absorver. Então, a ideia é mais focar no lançamento. Então, deixa eu só mostrar a telinha para vocês como que fica. E aí, logo em seguida, eu já mostro o registro de aulas. Ianca, eles estão questionando aqui como habilitar os horários. Então, como a gente já falou, precisa, na equipe da direção, GOI, diretor, o vice, cadastrar o horário da turma na aba 1 da associação do professor na classe. Uma outra coisa, perguntaram sobre o calendário. Caso o calendário não esteja homologado, você pode registrar posteriormente a frequência. Sim, vocês podem registrar. Como a Ianca já sinalizou, o diário de classe ficará disponível para o registro dos professores, né, até o fim do bimestre. Depois que acabar o bimestre, aí só quem tem autonomia para poder fazer a digitação dessas informações é o diretor, vice, e o trio gestor, na verdade, o diretor, vice e o PC. Tudo bem? Pode continuar, Ianca. Vocês estão me ouvindo? Tá? É que não sei se eu tô ok ou se eu não tô. Tá ok. Tá. Então, é isso que a Yolanda falou mesmo. A gente tem um período aí do bimestre, né? Os professores têm um período do bimestre para fazer esses registros. Depois que esse bimestre encerra, se ele precisar fazer um registro retroativo ou fazer uma edição, aliás, o direito de classe possibilita que o registro retroativo seja feito, né? Não é algo que eu só consigo fazer no dia. Se por algum motivo você não conseguiu fazer no dia, você pode fazer retroativamente, desde que você esteja ali no período do bimestre, né? Então, passou o período do bimestre, você não consegue mais enxergar aquelas datas para fazer os registros. O que aconteceu em 2020? A gente teve um ano muito atípico, foi muito diferente, né? E aí, o que a gente fez para ajudar os professores? A gente estendeu, a gente não deixou fixo para o período do bimestre, então estendeu para o período do ano, e estava precisando fazer edições lá do mês de janeiro. Então, para não invalidar, não tirar essa autonomia do professor, a gente permitiu nesse ano que fosse dessa forma. Se vai acontecer desse ano dessa forma novamente, eu ainda não sei, tá, gente? É uma coisa que a gente precisa ir acompanhando para ver como que vai ser, e aí, dependendo do retorno da rede, pode ser que esse período mas a regra é, o professor consegue fazer os registros retroativos dentro do período do bimestre. Após o período do bimestre, ele não consegue mais enxergar essas datas para fazer registro. E aí, quem pode fazer esses registros? Então, tem que alterar é possível alterar o registro de aulas também. Eu vou entrar nessa questão logo em seguida. Então, tem esse período do bimestre. Passou esse período do bimestre, quem vai poder fazer esses registros? Não é o professor, porque não vai aparecer mais para ele as datas. Vai ser o professor coordenador, diretor, diretor. O GOI e o OI, eles também têm perfil para fazer isso, mas aí depende muito da gestão da escola, como que está o dia a dia ali, tá? Eles verem quem vai ficar nessa função de registrar, tá bem? Então, essa telinha que eu coloquei para vocês
Carregando. Carregando. Então, tá bom. Sacando, menos mal. Já está aqui na reunião, que é o Silvio do CGR, está aqui na reunião, que é o Silvio do CGRA, ele vem falar um pouquinho. Da fala dele, né? O pessoal tira suas dúvidas. O endereço eletrônico para amenizar esses erros de pagamento, tá? Se porventura
Marina, você consegue ver que tá travado realmente? Marina, você consegue ver que tá travado realmente? Tava saindo o áudio.